Bom, vamos agora definir o que é o cardinal de um conjunto. Então, o cardinal de um conjunto nada mais é do que a sua quantidade de elementos. E nós indicamos normalmente o número de elementos de um conjunto A por n de A ou assim, né? Esse jogo da velha, hashtag, o quadrado, sei lá como é que vocês chamam isso daí. Beleza? Então isso aí representa o número de elementos de A. Então, por exemplo, tem aqui o conjunto A formado por 1, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 4. Quem são os elementos de A? O número 1, que foi repetido sem necessidade, o número 3 e o número 4. Então esse conjunto A possui apenas 3 elementos, certo? Nós já vimos que apesar de esses números estarem repetidos, você não está criando novos elementos. Esse conjunto A pode ser escrito de uma forma mais simples assim, 1, 3, 4. Então o conjunto A possui apenas 3 elementos, então nós dizemos que o número de elementos de A é 3, ou assim o número de elementos de A é igual a 3. Ok? Nós podemos classificar um conjunto, né, através da sua cardinalidade. Existem alguns conjuntos especiais. Um deles é o conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele em que o seu cardinal, certo, é igual a 0. O número de elementos do conjunto vazio é igual a 0. Ou seja, é aquele conjunto que não possui elementos. Certo? Então, se você abre chaves, coloca nada dentro e fecha, você tem aqui um conjunto vazio. E nós, usualmente, representamos o conjunto vazio através de uma letra grega chamada φ. Então, essa letra grega φ, tradicionalmente, é utilizada na teoria dos conjuntos para representar o conjunto vazio, ou seja, aquele conjunto que não possui elementos. Como é que você representa o conjunto vazio por compreensão? Desculpe. Então, digamos que você tem aqui um conjunto B, um conjunto A. Você abre chaves, coloca aqui o tal que e coloca aqui uma sentença, uma frase que é sempre falsa, certo? Então, por exemplo, imagine que o conjunto B será formado pelos números x, tais que x é par e x é ímpar. Existe algum número que é par e ímpar simultaneamente? Não. Então esse conjunto B não possui elementos. Ele é o quê? Ele é o conjunto vazio, certo? Então o conjunto vazio simplesmente é aquele que não possui elementos, certo? Bom, e o que é o conjunto unitário? O conjunto unitário é todo e qualquer conjunto que possui apenas um elemento. Então, quando o número de elementos de A é igual a 1, esse conjunto A é chamado de conjunto que? Unitário. Beleza? Então, mesmo que você repita o mesmo elemento várias vezes, certo? Por exemplo, 4, 4, 4, 4, 4, esse conjunto possui apenas um elemento. Então, esse conjunto A é um conjunto que? Unitário. Certo? Observe uma coisa muito, né, uma coisa diferente que pode derrubar muita gente, que é o seguinte: imagine que você coloca aqui chave, conjunto vazio, chave. Isso daqui é um conjunto vazio ou um conjunto unitário? Isso daqui é um conjunto que? Unitário. Isso aqui não é o conjunto vazio. Cuidado, viu? O conjunto vazio você representa assim, pela letra grega φ, ou por chave, nada dentro, chave. Se você abre chave, coloca o conjunto vazio dentro e fecha, esse conjunto aqui possui um elemento. Quem é o seu elemento? É esse conjunto vazio aqui. Certo? Então, se você tem esse conjunto A, chave, conjunto vazio, chave, esse conjunto possui um elemento. E nós podemos escrever que o conjunto vazio pertence ao conjunto A. Eu até gosto de fazer uma analogia, o seguinte: se você pega um saco de compras, esse saco de compras é o seu conjunto. Se tem nada dentro do saco de compras, então esse conjunto é vazio. Se você pega um conjunto vazio, ou seja, um saco de compras vazio, e coloca dentro de outro saco, certo? Você vai ter um conjunto vazio dentro de outro conjunto. Esse conjunto aqui de fora não é mais vazio,
porque ele tem um conjunto vazio dentro de si. Então o conjunto de fora ele é unitário e o conjunto de dentro é que é vazio. Beleza? Seria analogia com este troço daqui, esse negócio daí. Beleza? Então cuidado que chave, conjunto vazio, chave não é um conjunto vazio, ele é um conjunto unitário. Pois bem, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o conjunto universo e o conjunto solução, né, de uma situação problema, certo? É muito importante você entender esse conceito de conjunto universo. Por exemplo, imagine você está resolvendo algum problema, né, de lógica, por exemplo, falando sobre a quantidade de páginas de um livro, certo? Então, esse conjunto universo não pode abrigar números negativos, certo? Também não pode abrigar números fracionários, porque você não tem como ter 2,3 páginas, não pode ter menos 4 páginas. Então, o conjunto universo nessa situação seria o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. A resposta do seu problema tem que ser um número natural. Imagina agora que você está resolvendo um problema de física, certo? Quer encontrar a massa de um corpo. Ora, a massa de um corpo tem que ser um número real e ele não pode ser negativo, certo? Então, seria o conjunto dos números reais não negativos, ou seja, são todos os números reais em que o x tem que ser maior ou igual a zero. Aí imagine que você está lá resolvendo esse problema de física, chegou numa equação, e a equação deu x igual a menos 4, ou x é igual a 3,4. Como o nosso conjunto universo não permite números negativos, você vai lá e desconsidera essa resposta e fica com essa outra. Então, o conjunto universo é isso, certo? É o conjunto ao qual pertencem todos os possíveis elementos de uma teoria ou de uma situação problema, tá ok? E todo subconjunto, né, do conjunto universo é o conjunto solução. É a resposta do seu problema. É o conjunto formado por aqueles elementos, né, que resolvem a situação, beleza? Então isso aí é o conjunto universo e conjunto solução. Então, por exemplo, imagine que você está lá resolvendo uma equação, certo? X mais 2 igual a 5. Aí você encontrou x igual a 3. Então, quando você coloca esta resposta dentro de um conjunto, você tem o seu conjunto solução, que também é chamado de conjunto verdade, beleza? Imagine que você está resolvendo um problema e alguém lhe diz que o conjunto universo é formado pelo conjunto dos números naturais. Aí você vai lá resolver a equação e tem assim que x mais 5 é igual a 2. Aí você resolveu lá o problema e deu x igual a menos 3. Só que o seu conjunto universo é formado pelos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E a sua resposta deu menos 3. Só que menos 3 não é elemento do conjunto universo. Então o seu conjunto solução vai ser o conjunto vazio. Ou seja, o problema é impossível. Então imagine que você está lá resolvendo um problema de física, certo? Sobre a massa de um objeto. A gente já sabe que o conjunto universo é formado pelos números reais, certo? E a sua resposta dá x igual a menos 4. Reais positivos, os não negativos no caso, que eu tenho comentado. E a sua resposta dá um número negativo. Isso quer dizer que não tem solução para esse problema. O conjunto solução é um conjunto vazio. Esse é um problema impossível, não tem como acontecer.